Fica à Tá vontade. boa. É, uma banda, né, envolve muita coisa, são 4 pessoas diferentes, né, e aquilo tudo que a gente já comentou. O ego, como vocês lidam com ele? Acho que não é nem se tem, né, porque é natural, todo artista tem. Mas como vocês lidam com ele entre si? Treta, né? Cara, o ego. O ego. Eu não sei, assim, eu me pego pensando na raiz do ego, assim, por que que existe. Do mesmo jeito que eu falei que eu acho que o amor existe pra construir as coisas, eu acho que o ego. Quando eu vou imaginar no ego. Posso contar uma história antes de responder Por essa favor, pergunta? com certeza. Quando eu paro pra pensar no ego, o que que eu imagino? Eu imagino lá os homens pré-históricos lá, Uga Uga e tal. E aí Foi tinha um longe. cara que era o caçador do grupo. E esse cara caçador do grupo, ele era o fodão, assim, da galera, né? Ele era o caçador do grupo, ele voltava com a comida e pá. E aí, ele protegia, e ele era o, tipo, o reizão, assim, da parada. Tipo, mesma coisa com animais. E aí eu imagino que tinha um Uga Uga mais magrinho, assim, que ele era fraquinho, pá, e ele não conseguia ser um cara, um homem pré-histórico que fazia a proteção da tribo e caçava. E aí esse cara, ele vira e fala assim, não, eu preciso conseguir o meu espaço, eu também preciso ser admirado e tal. E aí ele começa a usar a cabeça. E aí, nesse momento, é que o ego foi importante pra evolução. Essa é uma história que eu criei, tá? Pode ser que não exista. Então, na minha cabeça, parece que o ego, ele é um bagulho que é tipo assim, pô, eu também quero aquela parada ali, como é que eu vou fazer? E aí ele te ajuda a desenvolver. Aí esse cara, que era o mais magrinho, que ele queria aquilo também, ele vai e inventa uma ferramenta. E aí eu fico imaginando, essa foi a história que eu criei pra dizer por que que existe o ego. Você criou isso agora ou não? Não, não, eu já tinha Já pensado tem. sobre isso. E aí eu começo a imaginar que o ego teve essa função na nossa vida pra fazer a gente evoluir, assim. E claro que eu tô falando com a minha cabeça de, tipo assim, com a minha cabeça do porquê que o ego vem em mim, assim. Então quando eu vejo um cara muito foda, fazendo alguma parada muito foda, eu quero ter aquilo também e não quero ser ferido e tal. E aí eu imagino dessa forma. Talvez você, com uma cabeça de mulher e tal, vai imaginar uma outra historinha. Mas enfim, eu sinto que o ego, ele tem esse papel de você fazer e de você evoluir, mas em um grupo, ele dificulta muito, porque você tá fazendo, você tá evoluindo, mas às vezes o Chicão quer dar um toque em mim, que eu vou me sentir, que o meu ego vai ser ferido ali, sabe? Tipo, vou sentir como se fosse uma rasteira, como se fosse um tapa na minha cara, como se ele falasse, o que você tá fazendo não é legal, você tem que fazer assim, sabe? Isso vai ferir meu ego e são nesses momentos de grupo que a gente tem que olhar pro ego e falar assim, agora você não tá sendo necessário pra minha evolução, pra eu aprimorar alguma coisa aqui. Você tá servindo só pra botar um embate entre eu e o meu parceiro, saca? E pra mim o ego ele me atrapalha muito quando eu começo a pensar no que as pessoas estão tendo de mim como imagem. Por exemplo, agora que eu falei isso. Eu falei, as pessoas estão imaginando o quê? Que eu tô falando dos homens pré-históricos. E isso começa a me frear e me capotar. E aí eu começo a perder a linha do raciocínio, porque eu tô querendo dar explicação pra todo mundo. E o ego começa a ser ferido. E a gente, numa posição de destaque, em cima de um palco com relevância, onde as pessoas te adoram e tal, parece que isso é intocável, assim, sabe? Você não pode errar, você não pode falar merda. E isso te atrapalha muito como pessoa e como criador, porque para você criar, que nem a gente tava falando, você tem que ter verdade, você tem que ter um canal aberto. E como é que você cria, e como é que você é autêntico com tanta interferência do seu ego? Então isso é muito complicado trabalhar da gente como grupo e principalmente como grupo criativo, sabe? É. Então direto a gente tem que ficar se podando ali. Eu acho que é uma parada muito de maturidade, de sensibilidade, sabe? Principalmente em grupo, porque eu acho que tem coisas que fazem bem para todo mundo se sentir pertencido e coisas que são, acho que uma palavra-chave que ajuda a controlar o ego é equilíbrio.
Acho que, por exemplo, se todo mundo se sentir pertencido a tal coisa, se todo mundo sentir que tem espaço para falar, eu acho que o ego diminui, que a pessoa se sente pertencida. A partir do momento que você cria exclusão, que você reprime uma fala ou que você reprime alguma coisa que a pessoa deixa aquilo guardado, ela pega essa parada começa a alimentar ela negativamente e se transforma numa coisa negativa posteriormente. Então, acho que assim, acho que a Lagoon, nesse sentido, é uma banda muito que tem maturidade evoluída. Um exemplo nisso que eu consigo falar de forma prática, quando a gente está gravando instrumento, todo mundo dá pitaco sobre o instrumento de todo mundo. Não é que não machuca, porque machuca. Mas a gente fez esse exercício desde o início da banda de ver o que é, por vezes, tentar reprimir o ego e olhar o que é de fato melhor para a música. E a gente é uma banda que eu sinto que a gente tem sucesso nessa parada. Eu acho que a gente tem banda, a gente ouve história de banda ou de grupos de pessoas que, se uma pessoa dá um pitaco e fala uma coisa do instrumento do outro, é motivo para a pessoa estar olhando completamente torto, ou então guardar um rancor gigantesco. Eu acho que é uma questão muito de maturidade mesmo e acho que nós todos, como líder da banda, todo mundo olhando a parada, é uma questão de equilíbrio, de dar oportunidade, de deixar a pessoa desenvolver, ter um tempo. E eu acho que é muito essa questão de cada um ter uma sensibilidade e principalmente o diálogo. Acho que o diálogo é grande curador dessa parada, porque se uma pessoa guarda tal coisa, a coisa fica guardada e ela vai crescendo e se torna um bichão. Se você conversa e traz aquilo para uma pessoa que está do seu lado e a pessoa te escuta, o ato de você se sentir escutado é fantástico. Então, assim, já diminui a parada do ego. Então, acho que existem essas pequenas remédios, essas pequenas coisas do cotidiano, que é muito de sensibilidade e maturidade, que se eu acho que forem praticados, principalmente em grupo, as pessoas conseguem ter essa parada, sabe? Muito de ser ouvido, de dar oportunidade para o próximo, de deixar uma ideia da pessoa entrar, sempre batalhar para aquilo. A pessoa deu uma ideia, às vezes a ideia não é tão legal, pega a ideia da pessoa, dá um braço, estende, puxa ela para ela se tornar uma ideia legal, que ela vai se sentir pertencida, Não em vez de falar descarta, não. né? Fala, não, essa ideia aí não é, essa aqui é mais legal. Às vezes você dá um gancho, você consegue ter uma parada de dar um gancho. Eu acho que são essas coisas de sensibilidade que, se você conseguir, não são fáceis, óbvio, são desafios da vida, mas que você conseguir aplicar e trazer isso de forma sensível, eu acho que você consegue curar parte do ego, assim, sabe? E é assim que nascem os vilões, assim, que a gente vê nos filmes. Tipo assim, que nem nos Incríveis lá, que o Senhor Incrível tem aquele super fã dele, que é o menino ruivo, assim, pá. E ele só fica querendo... ele só fica querendo atenção e tal. E aí, numa dessas, o Senhor Incrível meio que dá uma nele, assim. Eu sei até a frase. Como é que é? Eu trabalho sozinho, bochecha. Ele fala, ele vai pra casa assim... Muito bom. Eu era fã dele, ele pega o quadro, joga Ai, fora, sim, é bem ele era forte tudo essa. pra mim, não sei o quê. Se o Senhor Sou Incrível fã dos tivesse, Incríveis. tipo, tivesse consciência do ego dele na hora de falar aquilo e do ego do cara que poderia ser afetado e falasse de um jeito mais sensível, provavelmente ele não teria criado essa versão ao Senhor Incrível. O super vilão que quase destruiu o mundo, né? Exatamente. Então eu acho que tem essa parada também, tipo, pô, se eu não tiver cuidado com uma opinião que eu vou dar pro Chicão, ele pode engolir isso torto e, tipo assim, virar meu inimigo naquela situação. Então, por muitas vezes a gente tem que ter consciência que o ego existe e falar as coisas e fazer as coisas sabendo que ele existe, né? Senão a gente fere e cria vilões. E mesmo a gente É um tentando desafio. muito pra não errar, às vezes o ego acaba... Acaba. É foda.